Oi, sétimo ano, aqui. Na nossa última aula, foi na sexta-feira, antes do feriado. A gente não tem aula virtual na sexta-feira, não, mas eu enviei videoaula para vocês. Tenho conversado muito com vocês. Nós agora chegamos na reta final, é a nossa última avaliação, a próxima avaliação do dia 18 agora, né? Avaliação do sistema. E que vai cair esse capítulo que eu estou dando de áreas e o próximo que eu ainda vou estudar do capítulo do volume 4, né, da apostila 4. E a gente fechou essa aula da sexta-feira, porque segunda foi feriado, e na sexta eu enviei uma videoaula para vocês. Muito importante. Se tem alguém que não assistiu, assista primeiro essa videoaula que eu expliquei na sexta-feira, para depois pegar essa aí que é sequência. Cada coisa é sequência de outra. Se você assiste um, não assiste outro, assiste um, faz aquela bagunça, você vai perder o sentido do conteúdo, você não vai entender direito. Então, tudo que eu precisava falar com relação à introdução de áreas, que é o capítulo que a gente está estudando, eu falei nessa aula aí da sexta-feira, que foi enviado na sexta-feira. Não deixei dever, né? Porque era final de semana, ainda tinha feriado, ainda tinha avaliação do SPE com você. Não deixei dever, mas fiz uma explicação e principalmente numa escala de transformação de unidades lá que eu enviei. Né? Então, quem não assistiu o vídeo nem sabe que escala que é essa. Importantíssima, é necessário. Hoje, nós vamos falar das formas de calcular áreas de figuras planas. Figuras planas são figuras como eu desenhei aqui, ó, que eu consigo colar ela toda no quadro, numa folha de papel. Isso é uma figura plana. Nós vamos estudar 3 áreas: quadrado, retângulo e triângulo. Eu fiz o desenho de cada uma representativa. O quadrado é aquela figura bem fácil, né? Porque apresenta os 4 lados iguais. Eu vou até representar assim com 4 tracinhos. Quando todos os lados têm o mesmo tracinho, isso na matemática está significando que tem todos os lados com a mesma medida. Então, o quadrado é uma figura que tem os 4 lados iguais. E a área do quadrado? Aí agora a gente vai entrar com o trabalho de fórmulas. A área do quadrado é dada por essa fórmula aqui, ó, lado vezes lado. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos de umas figuras e a gente vai calcular junto a área. Se o lado do quadrado mede 5, basta dar um lado só, né, pessoal? Porque os 4 são iguais. Então, você vai jogar aqui, ó, 5 vezes 5. Então, a área vai ser 25 metros quadrados, centímetros quadrados. Unidade de área, ela é quadrada, porque a gente trabalha com 2 dimensões, né? Como se fosse comprimento e largura aqui, ó. Às vezes você vê uma pessoa falando assim, eu comprei um lote de 300 metros quadrados, né? Eu vou construir uma casa de 150 metros quadrados. Então, a unidade de área, ela é dada em quadrado. Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, não importa a unidade, mas ela é representativa como quadrado, tá? Proveniente de 2 dimensões. Retângulo. O retângulo é esse formato aqui, né? Aqui é a base e aqui é a altura, como se eu chamasse comprimento e largura. Então, eu vou chamar aqui de B, esse B está representando a base. E vou chamar aqui de H, esse H representa a altura. Nos exercícios de geometria, a altura é sempre representada pela letra H. Aí vocês já vão acostumando, não vai ser A de altura. Tanto que nas fórmulas aparece OH, que quer dizer altura, tá? E aqui no quadrado, lado, 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 lado. Os 4 lados são iguais, chamarei os 4 de L. Então, a fórmula de área do retângulo é essa fórmula aqui, ó. Base vezes altura. B vezes H, BH. B quer dizer base, H quer dizer altura. Essas formulazinhas aqui precisam de vocês guardar. Os exercícios não vão trazer essa fórmula não, tá? E finalizando com o triângulo. No triângulo, eu vou precisar de base e de altura também. A base, geralmente, é quem está encostado, como se estivesse firmado no chão, assim, ó. Tá? Geralmente é a parte horizontal. Então, aqui nesse triângulo, essa medida aqui vai representar a base.
Agora presta atenção na altura. Não existe altura inclinada, não. A altura ela tem que ser sempre vertical, sempre reta, tá? Então esse ladozinho aqui, ó, inclinado não é altura. Esse ladozinho inclinado também não é altura. Mesmo que o problema te dê a medida desses lados, a gente não vai utilizar nelas no problema de área. Às vezes eles colocam só para confundir. A altura de uma figura, ela pega do ponto mais alto e liga até o ponto mais baixo dessa figura. Por exemplo, o ponto mais alto do meu triângulo é essa bolinha que eu fiz aqui, esse vértice aqui. Essa altura, ela vai descer reta aqui, ó lá, H. A altura ela é sempre vertical, não existe altura horizontal nem altura inclinada. Ela tem que ser sempre reta. Então vai descer um pontilhado aqui, esse pontilhado até encostar lá na base é a altura, é o tanto que o triângulo subiu. E qual é a fórmula de área de triângulo? É essa aqui, ó. A área vai ser base vezes altura dividido por 2. Parece com a do retângulo, né? Mas ela é dividida por 2. É como se eu fizesse uma linha aqui, ó. Tá vendo? E partisse o retângulo ao meio. Dividir por 2 é partir ao meio, né? Tá vendo? Se eu partir o retângulo ao meio, eu encontro 2 triângulos. Por isso que a área de um triângulozinho só é como se eu falasse que é metade da área do retângulo. Mas vamos lembrar disso aqui não, para não confundir. Eu estou só mostrando por curiosidade. Então, o que a gente precisa para a aula de hoje, porque na aula passada eu só falei de teoria, quadradinhos, áreas aproximadas, tudo que estava aí na apostila. Quem assistiu e acompanhou direitinho, vou repetir, quem não assistiu é bom que assista o de sexta-feira primeiro para pegar a sequência. Agora hoje nós já vamos para a prática, hoje nós já vamos calcular. E o que nós vamos trabalhar na aula de hoje são essas 3 áreas. Então, repetindo. A área do quadrado é lado vezes lado. A área do retângulo é base vezes altura. Lembrando que a altura é sempre o que sobe, sempre na vertical. E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Agora eu vou pôr algumas figuras aqui no quadro, só com medida, só para a gente fazer o treinamento. E não tem muita coisa para hoje não, tá? Lógico que nós vamos chegar nos exercícios, mas o conteúdo de hoje é só isso aí. Vamos a alguns exemplos agora. Então, vamos fazer alguns exemplos. Aqui mesmo nós temos um quadrado, um retângulo e um triângulo. É só mesmo questão de treinamento. Quadrado, né? Tem uns 4 tracinhos. Se tem uns 4 tracinhos, está mostrando que os 4 lados são iguais. Então, basta dar a medida de um lado, que foi dado ali 18 metros. Então, a área de quadrado é lado vezes lado. Então, eu vou colocar 18 vezes 18. Vamos fazer essa continha comigo aqui, ó. 18 vezes 18. Não vamos ficar usando calculadora. 8 vezes 8, 64 vão 6. 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. Não é isso? Pulando uma casa. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Então, eu vou descer aqui o 4. 4 e 8, 12 vão 1. 1 mais 1, 3. Então, nós vamos ter 324 metros quadrados. Como aqui foi dado em metros, então nós vamos responder também metros quadrados. Lembrem do que eu falei aí. A unidade de área, ela é sempre quadrada. Quando chega aqui na letra B, nós temos aqui um retângulo. Ele tá desenhado de forma diferente daquele primeiro que eu coloquei. Aquele primeiro ele estava no horizontal, aqui ele está na vertical. Não tem nada a ver. De todo jeito, quem está aqui embaixo é a base, o tanto que sobe, né, é a altura. Isso aí não interfere a maneira que o retângulo é desenhado. A área de retângulo é dada pela relação base vezes altura. A base, geralmente, é quem está aqui embaixo, é o 7. E a altura é o tanto que sobe, é o 14. Então, nós vamos ter 7 vezes 14. Fazendo a continha, vamos fazer a conta comigo aqui, ó, conta fácil. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 1, 7 e 2, 9. Então, nós encontramos 98. Como as medidas aqui são dadas em centímetros, então nós vamos responder 98 centímetros quadrados.
A unidade aqui agora, ela é quadrada, porque é a área. E finalizando com a letra C. A letra C, nós temos um triângulo. Um triângulo chamado de triângulo retângulo. Pelo fato de ter a presença de um ângulo reto aqui. Esse quadrinho, ele vai a 90 graus. É o ângulo reto. Por isso que o triângulo chama triângulo retângulo. Só que repara que nesse triângulo aqui, tem 3 medidas dadas aqui. Tem a medida 12, a medida 15 e a medida 9. Mas escuta, não quer dizer que porque deu 3 medidas que eu tenho de usar as 3, não. Não. Na fórmula de área de triângulo, olha a fórmula de área de triângulo qual que é. Base vezes a altura dividido por 2. Eu só uso 2 medidas, a base e a altura, eu não tenho como usar 3. Porque às vezes o aluno vê lá, mas onde que eu vou colocar esse 15, esse 9, esse 12? Calma. A base é sempre quem vem aqui embaixo, onde ele encosta em alguma coisa, onde ele vai ficar em pé. Então, minha base aqui é 12. Então, 12. A altura é sempre o tanto que sobe na vertical. O que eu falei com vocês? Não existe altura inclinada. Então, esse 15 aqui, ele não vai ser usado na fórmula. Aqui já tem altura. Por que já tem altura? Porque esse 9 aqui, ele já é vertical. Ele já está pegando o ponto mais alto e ligando ao ponto mais baixo. Então, ele já é altura. Então, quando o triângulo for retângulo, que tiver quadrinho aqui, ele já vai ter altura. É diferente daquele exemplo que eu fiz aqui anterior, que eu tive de pontilhar a altura lá dentro, né? Porque ele não pode ser inclinado. Então, tem alguns triângulos que já tem altura. Esse mesmo, aquele 9, já é a altura dele, que ela já é vertical. Então, 12 vezes 9 dividido por 2. Aí eu vou fazer a continha, né? Vamos fazer a continha comigo aqui no cantinho, ó. 12 vezes 9, olha lá. 9 vezes 2, 18, 1. 9 vezes 1, 9 e 1, 10. Então, nós vamos encontrar 108 dividido por 2. Como 108 é par, dá divisão exata. É só fazer a continha lá, né? 108 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e não sobra nada, desce 8. 8 dividido por 2 dá 4 e não sobra nada. Então, olha o valor lá. Então, resultado, nós vamos ter 54 centímetros quadrados. Como as medidas aqui estão em centímetro, então centímetro quadrado, né? Então aí, pessoal, as 3 formas que eu falei, eu dei um exemplo sobre cada uma, para a gente calcular, colocar na prática, agora é com vocês. Vai ter exercício aí na apostila que vai estar falando sobre perímetro junto com a área. Então, vamos relembrar? O que mesmo que é perímetro? Quem é que lembra o que é perímetro aí? Vamos pensar um tiquinho. Lembrou? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, nessa letra A aqui, por exemplo, a minha área foi 324 centímetros quadrados. Mas se o exercício pedisse o perímetro, como os 4 lados são iguais, eu ia fazer 18 mais 18 mais 18 mais 18. Ou 18 vezes 4, né? Que daria 72 centímetros. Aí, perímetro não é quadrado, não. Seria só 72 centímetros. Ok? Então, fiquem atentos aí. Porque o problema não vai colocar os 4 lados. A gente que tem que descobrir. Essa letra B, a área foi 98 centímetros quadrados. Se ele tivesse pedido o perímetro, como aqui é 7, aqui em cima também é 7. Como aqui é 14, aqui também é 14. Aí você vai fazer 7 mais 7 mais 14 mais 14 e somar os 4 lados, tá? Perímetro é a soma dos lados, não tem nada a ver com multiplicação. Aí eu ia colocar tantos centímetros, aí não seria quadrado. Quadrado é só quando é área, quando é perímetro é só comprimento, é só centímetro. E a letra C já tem as 3 medidas, o triângulo já está pronto, já tem medida dos 3 lados, então basta somar. Eu vou fazer 12 mais 15 mais 9, tantos centímetros que é o perímetro. Então, tem exercício aí na apostila que vai te pedir tanto a área quanto o perímetro. Então, não confundir isso aí, tá? Agora, encerrando esse vídeo aí pequenininho, né, de 15 minutos,
Lógico que a nossa aula de hoje não vai ser só assistir um vídeo de 15 minutos. Lembra lá da escola, a gente teria uma aula de 45 minutos. Então, complementando nossa aula de hoje, após o vídeo, vocês vão realizar as atividades da página 56. A gente está no volume 3, está quase acabando ele, tá? Na página 57 e página 58. A lista de exercício, ela vai até o exercício 9. Mas lá na página 58, o exercício 9, que é esse aqui, eu estou mostrando para vocês, ele se refere a uma atividade do material de apoio, que está lá no final da apostila. Como eu já falei com vocês que essas atividades de material de apoio, se a gente estivesse na sala de aula, a gente iria realizar. Mas em teleaula é meio complicado. Mas nada impede que vocês possam realizar em casa, tá? Então eu vou marcar até a questão 8. Porque a questão 9 é material de apoio. Mas você pode realizar em casa. Você pode fazer sozinho, pode fazer com o irmão. Às vezes tem um colega que está indo para casa fazer atividade junto, assistir aula junto, junta com os colegas. É uma forma de você reforçar o conteúdo, tá? Vocês podem ir lá, esse material de apoio é para utilizar. Mas nós temos 8 exercícios, tá bom? Nas páginas 56, 57 e 58. Não são exercícios demorados de fazer. Então, logo após assistir a videoaula, vocês vão pegar o caderno, né? A apostila. O que não der para fazer aí, faça no caderno, lápis, borracha, já deixa tudo no jeito. E vão realizar essas atividades. Vão sentar e agora e realizar, tá? Para que na aula de quinta-feira, na aula virtual, a gente possa estar discutindo e vocês já estão entendendo o conteúdo. Ok, pessoal? Tem de fazer. É necessário. Matemática, se não fazer, não vai aprender nada. Tá? E aí, nessa questão, na letra C da questão 1, deixa eu mostrar para vocês, tem uma tabela para completar aí, ó. Na página 56, é o primeiro exercício. Essa tabela aí mesmo, ela pede para completar perímetros. Então, de acordo com essas figuras que foram te dadas coloridas aqui, essas 5 figuras, então 5 retângulos, né? São todos quadriláteros, figuras de 4 lados. Então, fiquem muito atentos que vai ter uma coluna aí que você vai fazer tanto a área, na outra perímetro. Então, lembra do que eu falei aí com relação aos perímetros, tá bom? Então, bom trabalho. Agora, resolver essas 8 questões, por favor.